Só sorriu pra mim. Segundo bloco do Antenados na Geral, estamos falando um pouco sobre uma questão que é até normal dentro de qualquer comunidade, as panelas, os grupos menores. Só que eu estou abordando ainda o geral, que é a própria igreja. Será que a igreja tem dificuldade em receber pessoas, vamos dizer assim, diferentes? Homossexuais, mendigos, pessoas que não se vestem de acordo com a maioria da comunidade? Qual é a receptividade da igreja quanto a isso? Para debater um pouco também sobre isso, recebo ele que é pastor na primeira igreja Batista do Recreio, também psicólogo, pastor Paulo Moura. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Bem-vindo, André. Eu que agradeço aí o convite para estar aqui de novo com a galera do Antenados, com esses debatedores que já são conhecidos da casa e debatendo um tema importante. Eu acho que é um tema que a igreja precisa pensar todo dia. Como receber aqueles que são excluídos, marginalizados, os diferentes de nós, né? A igreja tem que estar de portas abertas. A igreja é lugar onde os perfeitos não podem entrar. É lugar para imperfeitos, como cada um de nós. Ser perfeito, vai logo, pede para deixar levar logo e vai rapidinho. A responsabilidade dessa receptividade das pessoas, que às vezes a gente, o evangélico é visto como segregado, como um panelinha, que só são eles, falam, tem um próprio linguajar, né? A gente tem o nosso evangeliquez e tudo, mas até que ponto essa responsabilidade da boa receptividade é do pastor? E às vezes até a cultura, porque às vezes até o pastor ensina, mas a cultura que a pessoa, um membro está ali, ele vive, ele não consegue, talvez, olhar para uma pessoa que está vestida de modo diferente, ou tem uma opção sexual diferente da dele, a gente olha com cara feia, isso é natural do homem, mas dentro da igreja, deveria, não deveria? Qual é a responsabilidade do pastor nesse ensinamento? Primeiramente, André, eu penso que a gente tem que quebrar alguns paradigmas. O primeiro deles é não abrir mão dos nossos valores. Quando a Bíblia diz que o apóstolo Paulo se fazia de louco para ganhar os loucos, ele não se tornava louco, não aderia às ideias dos loucos, mas ele se infiltrava para ganhá-los para Cristo. Ele não pode abrir mão, nós não podemos abrir mão daquilo que nós cremos, acreditamos e pensamos sobre o pecado, por exemplo. Pecado é pecado, é errar o alvo. A igreja não tem que pecar para ganhar os pecadores. A igreja não tem que se vestir como o mundo se veste para ganhar aqueles que estão lá. A igreja tem que ser diferente, tem que falar uma linguagem talvez contemporânea, tem que se modernizar, entre aspas, sem se mundanizar. Mas eu creio que tem que partir da liderança. Se o pastor não entende que a igreja tem que estar de portas abertas, se o pastor não entende, ou a liderança da igreja não percebe que ela tem que falar essa linguagem do povo, ela tem que se conectar com essa modernidade, ela vai perder muitos fiéis. E principalmente jovens adolescentes que às vezes vão para as nossas igrejas e não se sentem mais à vontade, porque a linguagem do púlpito não mais atende, a liturgia não mais atende. Nós temos hoje uma juventude muito mais conectada, muito mais antenada do que há 20, 30 anos atrás. Então as músicas mudam, a liturgia tem que mudar, a comunicação de púlpito tem que mudar. Nós não podemos mais, em pleno 2015... século XXI, usar uma liturgia, uma linguagem do século passado. Nós precisamos estar à frente do nosso tempo. E a igreja tem que dar resposta às demandas dessa sociedade. Agora, só nisso já é uma dificuldade muito grande também, porque como manter contemporâneo coisas que às vezes não podem ser tão contemporâneas? Deixa eu dar um bom exemplo disso. Por exemplo, eu acho que a igreja, e quem já frequenta entende que existe um padrão de vestimenta. Eu não estou dizendo como se vestir, mas é um padrão. Qual é o padrão? Tem que vir decente. Decência é um padrão de vestimento da igreja. Agora, quando você vai numa juventude que está numa idade que quanto mais chama atenção, melhor. Quanto mais tem seguidores em redes sociais, melhor. E quanto mais, talvez, mostra um pouco do seu corpo, chama mais atenção e tem mais seguidores, né? Uma coisa vai levando a outra. E ela está inserida num ambiente de igreja. Como é que você chega e muda a cabeça de adolescente e fala, olha, isso que todo adolescente quer não é correto, aqui não é assim. Eu imagino que, eu não sei em que ambiente deve existir mais dificuldade em botar na cabeça de um adolescente, por exemplo, maneira de se vestir dentro da igreja. Essa tem sido uma das maiores brigas de gerações dentro de igreja, né? Como André, os adolescentes ou jovens que estão nessa idade de querer mostrar-se, de querer ser aceito, e o mundo lá fora, quanto mais você mostra, melhor e mais aceito você é, como é que isso muda dentro da igreja? Como é que você mantém esse padrão? Em todo segmento da nossa vida tem sempre o primeiro momento. Primeiro dia de aula no primário, primeiro dia de aula no ginásio, primeiro dia de aula na faculdade, primeiro dia do trabalho.
Tudo isso tem o seu início. Assim também, quando a pessoa vai para a igreja, ela tem aquele início em que ela veio como ela está, como ela é, e ela não pode ser radicalmente mudada, ninguém vai conseguir transformá-la radicalmente. Ela pode até aceitar o radicalismo por algum momento, mas dentro dela há uma rejeição. Poxa, que é isso? Então, essa pessoa, ela é recebida na igreja naturalmente, vem quantos cultos ela quiser. Nós temos essa experiência de educação, como tivemos agora há pouco tempo lá na nossa igreja de Minas Gerais, jovens, sempre na igreja, o Danilo, o nome dele, fizemos uma grande amizade e tal, e ia nas nossas festas lá, confraternizações, e um dia estávamos lá na nossa confraternização e aí ia haver um recebimento de membro. Então conversei com ele, vai ser membro agora, decidiu, aí sentei, chamei depois uma missionária que era mais unida com ele, orienta ele a respeito da nossa doutrina, que ele, enquanto ele está visitando a igreja, enquanto ele é um congregado da igreja, ele está livre, não tem nenhuma norma sobre ele. Mas a partir do momento que ele quer ser membro da igreja, ele vai ser normativo. Ele tem norma da igreja e o brinquinho dele vai ter que ser tirado. Ele naturalmente veio e falou, bispo, eu já estava doido para tirar. Tem problema com o brinco ainda? Tem. Não aceita a norma nossa. A igreja tem norma, a empresa tem norma, tudo tem norma. Então, quer ser membro? Quer ser membro da minha igreja, nós temos as normas. Combinado não sai caro. Enquanto ele não quer ser membro, fica à vontade, querido. Entendi. Pode chegar lá fora, acender o cigarrinho dele, problema dele. Nós vamos orar por ele, não vamos criticar ele. Agora, eu quero ser membro dessa igreja, a igreja é normativa. A igreja tem normas, então... André, o perigo disso tudo, pastores, é que com um crescimento de tudo e de todos, hoje abre-se novas igrejas, né? Tem a igreja do roqueiro, tem a igreja do sambista, tem a igreja... A igreja gay. A igreja gay, né? Tem hoje a igreja... Só falta ter a igreja do nudismo. Não sei se abriu ainda, mas eu acho que daqui para frente já igreja abriu. Do Éden. É, do Éden. Então, hoje o cara, ele se enquadra o seguinte, o pastor não me recebe, aí o camarada sai dali... Vai achar alguém que recebe ele. Não, peraí. Cara, isso aqui vai dar lucro. Eu vou abrir uma igreja que vou receber o cara do nudismo, vou receber... A do nudismo não vai dar lucro, não. O meu cara vai levar dinheiro. E acaba... Não, acaba o cara querendo partir para esse campo. Então, isso é um perigo para a igreja. A gente fala muito da questão do avivamento, André, mas a igreja não está preparada para viver o avivamento. Que avivamento é esse que as igrejas pregam hoje? É falar em línguas? É sapatear? É o poder de Deus? Não, o avivamento não é isso. O avivamento, quando Deus falou com Abacuque, era no período que Israel estava sendo perseguido, massacrado. Então ele ora, faz aquela oração, dizendo, Senhor, eu não aguento ver o povo desse jeito. Senhor, aviva a tua obra, aviva no meio dos anos, que é onde ele faz a oração, que ainda que a figueira não floresça, que não haja mais fruto na vide. Então esse é o avivamento que o Senhor vai começar a sacudir daqui para frente. Mas será que a igreja está preparado para esse tal avivamento? Avivamento esse é que Deus vai começar a mandar peste, praga, perseguição, fome. Esse é o avivamento, que aí as pessoas não têm para onde correr, vão correr para onde? A igreja. Aí o pessoal, não, tem que orar. Vamos orar, só a igreja dos crentes, vamos orar. Só lá que fala de fé, de milagre, vamos orar. Esse é o avivamento. Mas será que a igreja está preparada para receber esse avivamento? Então, eu acho que se a igreja não se preparar daqui para frente para receber esse avivamento, olha aí, já está faltando a água, né? Esses são os sinais. Já tem o ebola, né? O Hospital Miguel Couto já preparou uma ala, já está pronto, para que quando chegar no Rio de Janeiro, vai ser o hospital de referência. No Rio de Janeiro é o Miguel Couto, já está pronto, já está preparado. E quando chegar o ebola, meu amigo? E quando vier as doenças? Quando vier aí a perseguição, a fome, que já está acontecendo, a inflação está aumentando, estão vivendo um país de corrupção, está tudo caindo de água abaixo, tudo é permissão de Deus. E eu te pergunto, e agora? Estão preparados para receber as pessoas? O homossexual? O André, eu gostei da fé dele, rapaz. O Miguel Couto já está preparado para receber. Querido, você está vivendo. É no Brasil? Você está no Brasil? Que já está preparado? Na verdade, eles já fizeram. Eu fui lá participar e ver, eles já prepararam uma ala
né? O único hospital, por enquanto, é só o único aqui no Rio de Janeiro. É o único, é o Miguel Couto. Souza Guiar não está preparado, nenhum deles estão preparados. Então, Eles já fizeram não tem uma preparo ala. para receber nem o cara com dengue. Tem essas Mas panelinhas, eles né, tão- Bruno? mas Se estão não com tá medo. preparado, a igreja vai Mas estar. o ebola traz medo, meu Não, amigo. é diferente. É, o ebola é bem diferente, Se alguém tiver mata ebola, eu não rápido. sei se eu sentaria do lado dele na igreja, não. Isso aí já não sei. Mas, deixa eu falar, a gente está 3 minutos para terminar esse bloco, nós falamos um pouco sobre a dificuldade, a grande panela, às vezes, que as pessoas veem que é dentro da igreja, às vezes até o próprio diácono, o obreiro que está na porta da igreja, Bloqueia. ele olha para a pessoa e bloqueia, você não pode entrar na igreja assim, como se a igreja fosse um local, eu falei, a igreja é um local onde as pessoas devem vir vestidas, isso é entendimento de reino, né? O que é o reino, né? Como as pessoas entendem o reino. Deixa eu tocar em um outro assunto, depois eu vou voltar ainda para a igreja em si, naquilo que o pastor Rodrigo falou bem no início, que ele há poucos meses entrou já no ministério e Deus já deu para ele, querendo ou não, um bom testemunho, um ministério bem frutífero. E quando ele entra nesse ministério, os próprios pastores que ali cooperarão com ele falam, opa, vou perder espaço. Existe muita panelinha na liderança, às vezes um pastor chega numa igreja e já tem liderança, e ele vai entrar no lugar de quem? Como é que é isso? E começa a cercar o cara, a barrar o cara, existe isso também na liderança entre os pastores. Vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo, bem antes, para depois a gente começar a entrar nesse assunto, que vai ser muito interessante. Pode vir para a câmera para cá. Será que existe isso? Pastores sentem isso também, às vezes quando vai numa convenção, vai num negócio que Deus usa, existe barreira dele para outras igrejas, existe panelinha entre os pastores? Eita Deus, vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, que esse assunto vai ser sério. Não sai daí, o Antenados volta já já. Pode confiar. Eu quero mais.